seja bem-vindo a mais um podcast da Mahogany. E nós teremos um tema super curioso e incrível, que é a conexão entre as fragrâncias e a nova geração. E para isso eu chamei dois convidados que vocês vão adorar conhecer. Na verdade, o Brian vocês já conhecem, mas a Giovana não. Então eu vou pedir para a Giovana se apresentar e na sequência o Brian se apresenta. Pode se apresentar, Gi. Oi, gente, eu sou a Giovana Bagarolo e eu trabalho no marketing da Givaudan, casa de fragrância. E a Giovana, gente, nova, assim, vai trazer bastante curiosidade e a expectativa e experiência dela também, né? Sobre essa parte da fragrância, da conexão. Aguardem, teremos novidades. E agora o Brian vai se apresentar. Olá, eu sou o Brian Drummond, eu sou gestor de marketing da Mahogany. Muito bom. Gente, eu quero começar aqui perguntando para a Giovana. Hoje é muito falado sobre fragrância universal. Mas na sua opinião e até pela sua experiência, o que significa esse termo? E se tem alguma fragrância que, na sua experiência, tem uma ampla aceitação quando a gente fala de uma fragrância universal? Muito bem, eu acho que falar fragrância universal, não sei se é o termo correto. Porque não existe uma fragrância universal que é gostada exatamente por todo mundo. Acho que todo mundo tem seus gostos pessoais, e isso varia de pessoa para pessoa. E é muito pessoal mesmo. Então, por exemplo, eu posso ter uma memória olfativa muito forte de férias que eu passava com a minha avó, cozinhando na cozinha dela, e por isso eu tenho um gosto mais próximo de notas gustativas. E o Brian, por exemplo, pode lembrar de férias que ele passou na praia e remete a notas mais frescas e marinhas. E aí a gente já tem gostos bem diferentes por conta disso. Então, falar de fragrância universal ainda é um pouco complexo. Mas sim, tem notas que vão melhor. Isso é fato, e quando a gente olha para as fragrâncias mais vendidas aqui no Brasil, e aqui separando por gênero de feminino e masculino, a gente vê sim que tem uma maior abrangência. Então, por exemplo, para as fragrâncias femininas, a gente vê em destaque a família olfativa de floral frutal, também os orientais, como é o caso de uma Good Girl, e para os masculinos, o Fougere também amadeirado, que remete bastante a essa masculinidade. Então, acho que é mais nesse sentido. Legal. É bom a gente entender um pouquinho, né, por outro lado. Você deu um exemplo falando das férias, mas tem alguma outra coisa que diferencia, ou até uma parte química, que as pessoas têm preferência ou aceitação de uma fragrância para outra? Olha, realmente eu acho que tem muito forte essa questão da memória olfativa, das experiências que essa pessoa teve na vida dela, e também tem um aspecto muito cultural. Tem cheiros que performam melhor em diferentes regiões do mundo. Boa. E agora eu vou perguntar para o Brian. Obrigada, Gi, pela sua introdução aqui. Tem muita coisa que a gente não sabe realmente, né? Que as casas de perfumaria aí estudam frequentemente essa nova geração. Mas, Brian, você como gestor de marketing está ali no dia a dia tentando impactar a nova geração, né? Que é o futuro aí do nosso país. Mas como que você acha que essa nova geração, ela aprende, estuda e compartilha informações referente à fragrância? Legal, Pri. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a Givaudan, que trouxe um estudo muito bacana sobre como as novas gerações se conectam com as fragrâncias, como que elas utilizam essas fragrâncias. E a boa notícia é que as novas gerações, elas continuam usando fragrâncias. Utilizam as fragrâncias para conquistar, para se sentirem mais confiantes, ou seja, esse tipo de uso, esse tipo de propósito não mudou. Então a nossa geração, que é uma geração mais antiga e até gerações mais antigas, utilizam para os mesmos fins do que as novas gerações. No entanto, cada vez mais, essas novas gerações, elas se conectam com os propósitos das empresas. Elas querem saber o que essa empresa traz de impacto positivo para o mundo. Como é que ela lida em relação à sustentabilidade. Isso são os valores para essas gerações. E isso faz com que ela escolha a empresa A e não escolha, por exemplo, a empresa B. Então isso que é o que mudou dessas gerações que estavam até então no mercado e continuam, mas as novas que estão chegando não só são orientadas pela marca, mas são orientadas por aquilo que a marca representa para o mundo. É mudança diária praticamente, né? É uma mudança cultural. Cultural. E aqui, aproveitando, sendo um pouquinho mais generalista, Gi, mas qual que é o tamanho da perfumaria no Brasil? E até emendando um pouco, né?
Você já pode responder falando se tem alguma tendência específica para essa nova geração aí utilizando as redes sociais. Bom, o mercado de perfumaria é extremamente importante aqui no Brasil. Começando, antes de entrar em número, até falando assim, culturalmente, a gente tem até a expressão, né, de dar o cheiro no Nordeste, então o consumidor brasileiro, ele adora se sentir perfumado, ele gosta de tomar o banho, sentir o perfume ali mesmo com o sabonete, até depois ele adora se perfumar e continuar perfumado durante o resto do dia. Mas quando a gente olha para números, né, e aqui a gente olha para o Euromonitor, a gente vê que o Brasil é extremamente importante. Então, até começando com um olhar um pouco mais ampliado e olhando as regiões, a gente vê que a América Latina é a segunda região mais importante na nossa categoria. Ela só perde para a Europa Ocidental. Em 2022, ela passou a América do Norte. Então, ela teve um faturamento de aproximadamente 12,7 bilhões de dólares e um crescimento acima de 20%. Então, é uma região que está super bem e esse crescimento é impulsionado pelo Brasil. O Brasil realmente se destaca muito porque quando a gente olha para os principais países no mundo, o Brasil só perde para os Estados Unidos, com um faturamento de aproximadamente 7 bilhões de dólares. Então, realmente é um tamanho enorme. E é um país muito diverso, então a gente vê muitos movimentos, tanto de marketing, de comunicação, mas olfativos também. E o que a gente pode esperar dessa geração como tendência? Notas e famílias cada vez mais fluidas. É uma geração autêntica que não quer se sentir preso a gênero, por exemplo. Então, a gente vai ver cada vez mais essa mistura de notas que antes eram femininas, surgindo em perfumes masculinos e vice-versa, e uma fluidez. Bom, a gente sabe que eu vou englobar tudo aqui, mas a perfumaria em geral, ela tem uma preocupação de se conectar com as gerações, né? E quais são as estratégias que estão sendo adotadas nesse sentido das perfumarias, pelo que você está acompanhando, para se conectar com essa nova geração? Bom, eu acho que a autenticidade é a chave. Então, essa geração entende que o perfume faz parte da sua identidade. Então, para isso, a gente precisa entender o que é importante para esse jovem. Esse jovem, ele tem um olhar que não é mais tão binário. Então, a gente não vai mais ficar falando, isso é um feminino e isso é um masculino. Esse jovem, ele vai sentir a fragrância, o que vai interessar ele vão ser exatamente o cheiro. Então, o cheiro é o principal fator. E é isso que vai conquistar. Então, acho que a gente vai ter que ter esse olhar cada vez mais pautado por cheiros. E aí entra o universal nesse sentido, que na verdade a gente está começando a desenvolver esse território. Ainda tem muita coisa para acontecer. Como o Brian comentou, naturalidade é extremamente importante para essa geração, porque é uma geração muito ativista, muito ativa nas redes sociais e também as causas sociais. Então, eles são interessados em saber, sim, sobre a cadeia de produção, sobre como esse ingrediente foi produzido. Então, isso também vem sendo uma pauta muito forte nas casas de fragrância. E também a questão do bem-estar. Essa geração é uma geração, acho que é a mais ansiosa de todas. Então, o bem-estar, ele vem com um papel muito importante para realmente melhorar a vida desses jovens. Legal. E aproveitando até o que você falou das experiências sensoriais, né? Brian, o que as casas, né, de fragrância, pelo que você sabe, e até a Mahogany, vem fazendo para trazer experiências sensoriais únicas para conectar com essa nova geração, esses jovens aí, como a gente falou, né, não tem feminino e masculino, são preferências pessoais, é o gosto. O que a gente está fazendo aí para trazer essa experiência diferenciada? Eu acho que a Gi, ela falou super bem. Acho que o ponto principal é você levar uma fragrância que faça a pessoa se sentir bem. Então, o bem-estar hoje, ele é preponderante para o desenvolvimento. Então, acho que um pouco diferente do que é o desenvolvimento de fragrâncias para as gerações mais velhas, né, onde elas são orientadas por uma família olfativa, ou ela é orientada ali por uma tendência mundial, você começa a orientar a sua criação para aquilo que é algo prazeroso para essa geração, né, para esse jovem.
Então isso já é completamente diferente quando você vai fazer um briefing para uma casa de fragrância. Ao invés de você falar assim, olha, eu gostaria de fazer uma fragrância frutal, uma fragrância floral frutal. Não, eu quero fazer uma fragrância para aquela menina que quer ir na balada e se sentir bem com as amigas. Parece meio generalista, parece um pouco aberto, mas esse desejo, ele vai ser atendido através de, às vezes, notas até mais novas, mais recentes, que vão se conectar com esse novo público. Então, começa a mudar um pouco a forma de você construir essas fragrâncias. Como diria aqui meus amigos, já deu um cheirinho da próxima pergunta. Mas, Di, quais são as famílias olfativas mais apreciadas por essa nova geração aí e até pela personalidade deles, o que eles trazem de referência, o que eles vêm buscando aí ultimamente? Olha, não diria famílias olfativas, porque eu acho que isso a gente ainda vai buscar esse conhecimento. É uma geração que ainda está se desenvolvendo, mas alguns aspectos positivos para essa geração. Como comentei, fluidez, super importante. Também essa questão de, por exemplo, uma estrutura fougère, que geralmente é uma estrutura mais masculina, vindo nos lançamentos de fragrâncias femininas. E, por exemplo, notas florais vindo cada vez mais forte em fragrâncias masculinas. Acho que esse é um movimento e isso é apreciado porque a gente já está vendo, né, fragrâncias ranqueadas e que fazem muito sucesso, que já tem esse aspecto. E a gente também tem um ponto de nostalgia, porque essa geração é uma geração muito nostálgica. Então, até no próprio evento que a gente fez do What is Love, a gente viu flores sendo resgatadas, como é o caso da violeta. Legal. Então, essa geração, ela sente falta de notas que faziam parte do perfume da mãe, do avô, da avó, e que elas não tiveram tanto contato. Então, a gente vê essas notas voltando mais modernizadas. Uma memória olfativa, né? Exatamente. A Gi falou sobre a ideia de fazer uma fragrância, a construção da fragrância universal que está todo mundo tentando aprender. Mas, Brian, eu queria entender se a personalização com essa geração é um caminho que a gente precisa seguir ou não. Ou a gente precisa ir para um caminho da fragrância universal. Olha, falar sobre universal é um pouco complexo. É, né? muito. Você falar um pouco sobre personalização, a gente vê esse mercado de personalização no alto luxo. Então, você vê lá fora, personalizando o seu nome na sua bolsa, às vezes em algum frasco, né? Mas aqui a gente tem muitos passos para serem dados. Concordo. A gente acredita muito mais nesse caminho de desenvolvimento para as novas gerações, com a modernização dos elementos, em conseguir proporcionar o bem-estar para aquilo que são os valores e os anseios desse novo público. E para nós, esse é o caminho para poder se conectar com a nova geração através de uma fragrância. Por mais que seja um desafio, é um caminho que está mostrando um sucesso aí nos últimos lançamentos. É isso aí. Gi, e quais são, falamos de desafios aqui, mas eu vou te perguntar, de uma forma generalista, né? Quais são os desafios que a indústria de perfumes, ela está enfrentando aí quando fala de tentar conectar com essa nova geração? Tem algum estereótipo que precisa ser quebrado, alguma barreira que é latente? Você falou sobre caminhar sobre a fragrância universal, mas qual o desafio que está pegando na veia mesmo com essa nova geração? Existem muitos desafios, porque é uma geração que não quer ser rotulada, é uma geração muito aberta ao novo e é uma geração muito ativista e preocupada com causas sociais. Então, aqui a gente vai ter que começar a falar sobre novos temas e trazer novas tecnologias para atender esse consumidor. Como eu comentei, naturalidade é super importante. Além de trazer uma fragrância fluida, tem que ter ingredientes naturais, tem que ter transparência e também tecnologias de bem-estar, para que esse consumidor ele consiga usar a fragrância e se sentir bem durante o seu dia a dia. Vai fazer a diferença, né, para esse consumidor. Exato. Eu acho que essas são as 3 bases, mas a gente também ainda está entendendo como que a gente pode construir de forma mais certeira para essa geração. Boa. A gente falou de influência, mas, Brian, quais são as estratégias que a gente pode ter, assim, se você quiser usar exemplos até, de impacto para essa nova geração? Porque a gente sabe que o não rótulo é uma coisa, mas além das mídias sociais, quais são as estratégias reais que as empresas e até a Mahogany está adotando para essa nova geração?
Bom, falar sobre novas gerações e não falar sobre mídias sociais é complicado, né? Exato. TikTok. Fora as dancinhas. Mas a gente precisa estar onde esse público jovem está. Então, hoje, por exemplo, o consumo, né, até quem está assistindo a gente aqui está assistindo através das mídias, né, das redes sociais. Então, a gente, em primeiro lugar, precisa estar onde esse público mais jovem está consumindo. Por quê? É preciso declarar quem você é, qual que é teu propósito, o que você oferece. Então, esse é o primeiro desafio. Encontrar. Hoje, rede social, todo mundo tá. Mas aquele público mais jovem, né, aquela faixa das novas gerações, quais são os veículos que eles estão utilizando? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter uma declaração de um propósito muito clara, né? Existem empresas, por exemplo, que têm declarações de propósito maravilhosas e não praticam nada. A prática é diferente. Então não adianta nada você, né, ser apenas uma empresa que tem propósito de fachada. Você precisa realmente acreditar e fazer aquilo. E o terceiro passo é então você encontrar o meio, o veículo, colocar o teu propósito e então conversar com esse público. Mais uma vez, o produto ele é importante, mas o que você é, o que você representa hoje, na cabeça desse público mais jovem, ele é ainda mais importante. O produto tem que ser bom, o produto tem que ter qualidade, ele tem que ter as notas ou aquelas sensações que a gente realmente está oferecendo. Mas antes de mais nada, aquele público precisa acreditar em você, acreditar em verdades. E o maior desafio de uma empresa hoje não é só desenvolver um bom produto, é você conseguir vender isso de uma forma verdadeira. Você não só está na cabeça, mas sim no coração deles. Verdade. Complementando o Brian só no ponto de redes Sim. sociais, essa geração, ela se educa através das redes sociais. A gente vê que já tem uma mudança de comportamento, eles pesquisam no TikTok, mais do que pesquisam no Google, e principalmente sobre perfumaria. Então, é extremamente importante estar lá, entender como essa geração está se educando, né? Porque é muito mais prático, muito mais fácil. Porque você tem um lado técnico, mas você também tem um lado mais despojado, leve. Então, é muito diferente. Aproveitando até o seu gancho e também para encerrar aqui, quais são as inovações que vocês acreditam que estão por vir aí, relacionado a como as fragrâncias são desenvolvidas, comercializadas e consumidas por essa nova geração? Além do que você falou, o TikTok, a gente já tem esse dado, né, muito consciente. Mas além do TikTok, eles querem uma experiência sensorial que a gente resgatou. O que vocês acreditam que tem de inovação aí para os próximos capítulos? Falando um pouco da experiência da própria Givaudan, eu acho que, né, tem 3 pilares. Você tem a questão do bem-estar. Então, antes, a Givaudan tinha uma plataforma que, inclusive, se chama Mood Sense Plus, que só falava de 3 moods diferentes, que era relaxamento, se sentir revigorado e felicidade. Hoje, a gente já expandiu essa plataforma para 58 tipos de humores. E é exatamente isso, é ter essa diversidade para entender esse consumidor e atuar ali no dia a dia dele. A gente também tem a questão da personalização. Isso é importante porque, como a gente viu, a fragrância faz parte da identidade desse jovem. Então, como que a gente pode deixar as coisas ainda mais personalizadas? A gente tem um robô que se chama Carto. Ele ajuda o nosso perfumista a criar de forma mais prática. Mas, além disso, ele é muito usado em cocriação. Então, você pode estar ali co-criando como casa de fragrância e marca, ou até com um consumidor da geração Z. E isso vai de forma super leve, criativa e rápida. Falando de redes sociais, a gente tem também uma tecnologia chamada Smellvis, onde a gente ajuda a traduzir no meio digital as notas da fragrância de um perfume. Então ele consegue ver bem visualmente a pirâmide e consegue entender quais notas estão saindo e quais notas vão aparecer conforme o tempo que essa fragrância for passando. Eu acho que é isso. Tem um ponto muito legal que casas como a Givaudan, por exemplo, oferecem, outras casas de perfumaria internacional também, é essa tecnologia que você consegue capturar os elementos, não necessariamente os elementos da perfumaria tradicional. Então a gente falou bastante sobre o bem-estar. Então às vezes o bem-estar para mim ele pode ser o cheiro da terra molhada. Todo mundo adora, né? Acho que é difícil de você não encontrar uma pessoa que não goste. Mas, com o advento da tecnologia,
casas como a Givaudan, por exemplo, conseguem capturar esse momento. Qual que é o cheiro da terra molhada? Às vezes não tem um elemento ali natural que vai proporcionar isso em fragrância. Mas você consegue hoje, através de alguns aparelhos específicos, conseguir capturar. Legal. E respondendo à tua pergunta sobre como conectar com esse público jovem, são feitas diversas pesquisas. Então você consegue entender se determinados cheiros eles agradam mais ou agradam menos, se eles trazem mais ou menos bem-estar. E através disso, às vezes pode ser, como eu falei, às vezes é o cheiro da terra molhada, às vezes pode ser o cheiro da madeira, da escrivaninha da sua avó, por exemplo. Não estou falando coisas a esmo, aleatórias, mas que podem fazer parte da vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E casas de fragrância, como a Givaudan, por exemplo, conseguem capturar isso, traduzir isso em notas e às vezes adicionar isso dentro de uma fragrância. Então você está capturando um elemento não perfumístico, adicionando isso a uma fórmula e isso vai proporcionar um bem-estar que a pessoa nem sabe que aquela nota está lá. Mas um grupo de pessoas similares a ela gosta disso e para ela com certeza vai fazer bem. E a gente está falando exatamente de experiência, né, Brian? Então, assim, a experiência, qualquer um pode participar dessa experiência. A gente viu muito isso no evento, né? Desde cinema, camisa branca, limpa. Então, assim, isso é trazer fluidez. Fluidez porque qualquer um pode participar desse momento e a gente trazer isso para a fragrância é super relevante. E outro ponto também que é interessante, né? E que a gente pensa muito é a naturalidade. Verdade. Então, por exemplo, na Givaudan a gente tem um gradiente de naturalidade super importante, super expansivo. E a gente pensa também na criação, além da transparência, mas na criação de novos ingredientes. A gente tem os ingredientes, por exemplo, upcycled, que seriam descartados por outras indústrias, mas a gente pega esses ingredientes, a gente investiga eles e descobre novas facetas. E também novas moléculas, que substituem, às vezes, ingredientes naturais. E eu sei que isso pode soar ruim, mas é, na verdade, bom, porque são mais sustentáveis exatamente porque são moléculas. E isso é valorizado pelas novas gerações. Então, um exemplo do que a gente está falando, às vezes você tem lá um plantio de frutas e você vai utilizar os cítricos. Às vezes é a casca da laranja. Ela já foi utilizada para o suco, mas ao invés de ela ser descartada, ela pode ser reaproveitada, por exemplo, pela indústria das fragrâncias, das casas de perfumaria, para poder compor, por exemplo, um elemento da perfumaria. Inclusive, né, a gente teve o What is Love, que é uma inteligência global sobre entender o que é o amor na geração Z. Nós tivemos um evento aqui no Brasil, tem 2 semanas, e foi super interessante porque a gente trouxe insights extremamente relevantes. A gente queria entender essa relação do amor com o consumidor, porque a gente achava que não era tão forte. A gente sabe que o território do amor é muito importante para a perfumaria fina. E com esse estudo, né, a gente realmente conseguiu entender que é importante sim, mas é visto de uma forma diferente. Então tá aí a importância de investigar com esse consumidor da geração Z e ter essa inteligência em casa. E a gente consegue ver sim que perfumes podem atrair eles aos seus parceiros num primeiro date. Na verdade é o ponto-chave. Se ele estiver usando um perfume bom, isso vai fazer com que o date continue ou não. E também traz essa confiança, né, para esse consumidor. Então, sem essa inteligência, a gente também não conseguiria entender mais sobre a geração Z. Gente, que incrível. Eu tenho certeza que quem acompanha a gente não sabia metade do que vocês falaram aqui. Foi muito enriquecedor, realmente. Eu quero agradecer sua presença, Gi. Espero que teremos mais oportunidade de você estar aqui compartilhando com a gente. Com certeza. Só convidar, né? E aí, Brian, também eu quero agradecer sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigada por compartilhar esse conteúdo. Eu sei que muita gente precisa saber, né, sobre isso, até para a hora de escolher um perfume, dicas da gente se conectar com essa nova geração. Então, obrigada, gente. E você que assistiu a gente, eu quero agradecer e fique atento, pois teremos novos episódios incríveis e fresquinhos para você na próxima semana. Tchau, tchau.